que se espera de um doutorado? Nessa aula 33 a gente vai abordar todos esses aspectos do que se espera de um curso de doutorado, qual é a contribuição, que nós já vimos inclusive na aula de metodologia, lá falando do GIOIA, da contribuição mais incremental, de ser uma contribuição prática incremental, por exemplo, ou prática e revelatória, que é o que se espera para um doutorado, certo? Mas vamos falar de rigor e relevância, que é bastante importante também. Veja, a dissertação de mestrado, ela tem um nível de relevância e rigor menor, por exemplo, que doutorado. Doutorado pede alguma coisa sim, mas não se exige um prêmio Nobel, não se exige que você esteja lá no Olimpo, né, para produzir uma pesquisa. O rigor é mais importante. O rigor é mais importante. Agora, um rigor apresentado, né, com uma relevância muito baixa, você está fadado ao fracasso. Um rigor médio com uma relevância média também. A mesma coisa, uma relevância muito grande e um rigor muito baixo, você também está fadado a fracasso. Portanto, você tem que conjugar uma relevância com algum rigor. O máximo de rigor para doutorado, com uma relevância intermediária para doutorado. Isso é importante. Tá? Você ter uma relevância não tão grande, mas um rigor maior. Isso é o que é exigido. Estude o fenômeno, não o fato. Vou dar um exemplo. Quem estudou a Lei de Licitações 8666, quando veio a lei nova, a 14133 de 2021, simplesmente perdeu todo tipo de estudo. Agora, aquele que estudou as aquisições governamentais brasileiras, esse sim estudou o fenômeno, não o fato. Então, é importante que você estude o fenômeno, não o fato. Quem estuda, por exemplo, compras governamentais, tá, tem um trabalho muito mais perene do que aquele que estudou, por exemplo, a Lei 8666, que foi substituída pela 14133. Então, quem estudou a lei anterior ficou com um trabalho defasado ao longo do tempo. A outra coisa é que estudos de replicação, como esse que vocês estão vendo na figura, não são tão apreciados quanto estudos que têm novidades. O que eu recomendo sempre é que, para doutorado, você tenha estudos que acrescentem alguma coisa, alguma novidadezinha, por menor que seja, incremental ao conhecimento existente. Bons trabalhos acadêmicos, eles possuem rigor e relevância. A gente já viu, tá? Mas com as suas limitações. Tem que ter boas e novas, porque às vezes o trabalho é novo, mas não é bom, e às vezes ele é bom, mas não é novo. Então, boas e novas sempre caem bem. Tem que ter concisão e profundidade. Ou seja, ele tem que ser fácil de ler, ele tem que ser conciso, não perdido, e profundo ao mesmo tempo, porque ele tem que entrar no detalhe da literatura para achar a lacuna de pesquisa. Então, a profundidade que vai te dar isso, o que vai te dar isso é uma boa revisão bibliográfica. Tem que ser bem estruturado. O trabalho que é mal estruturado, a gente vê logo de saída que ele contém defeitos. Isso para a banca é horrível. Talvez nem defenda um aluno que não tem um trabalho estruturado. Ele tem que ser objetivo. Tá? Se você começa com um objetivo, depois chega em outro, por exemplo, é muito comum o aluno abrir um research question, daqui a um ano ele fez a pesquisa, tal, quando ele vai escrever, as situações mudaram. Então é importante que ele volte e ajuste os resultados à questão de pesquisa. Isso dá objetividade. Também o trabalho precisa descrever claramente o que ele se propõe a resolver. Isso também dá objetividade. Tem que ter uma mensagem para o público, sim, o Lições Aprendidas serve para isso, as recomendações de pesquisa servem para isso. Tem que ter, sim, uma grande missão, né, e uma mensagem incluída aí, com algum ensinamento importante que foi derivado desse trabalho que sirva para alguém. Tem que também ter uma boa apresentação escrita. Sim, ninguém suporta um trabalho mal feito, mal escrito. Isso não passa nem pelo supervisor, muito menos pela banca. Bom, como referência a gente deixa aqui o manual de publicação da APA, porque ele é bastante
específico com relação a isso. Estou citando o manual da APA porque ele é o mais utilizado no mundo, tá? Mas caso você vá fazer trabalhos brasileiros, então eu recomendo que você veja, né, os padrões da ABNT, que são igualmente relevantes para a sua situação em questão. Perfeito? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.